Livro Vivendo no Equilíbrio entre Graça e Fé, combinando duas forças poderosas para receber de Deus, de Andrew Wommack. Rema Brasil Publicações, primeira edição. Introdução. Você já teve dificuldade de receber algo de Deus e se perguntou o que estava fazendo de errado? Sua proximidade com Ele parece oscilar de acordo com seu comportamento? Muitos cristãos respondem sim para uma dessas perguntas, ou até para as duas, porque não compreendem o que Deus fez por nós. Alguns estão sem esperança, acreditando que a vida cristã jamais ficará melhor. A boa notícia é que existe algo melhor. Basta aprender a viver da maneira que Deus deseja que você viva. Conforme viajo e ministro, geralmente me deparo com pessoas frustradas, tentando entender como receber cura, prosperidade ou paz. Quando me contam como têm orado, o verdadeiro problema fica evidente. Elas não aprenderam a viver no equilíbrio da graça e da fé. Por conta disso, têm dificuldades em receber de Deus e de se relacionar com Ele. De qualquer modo, caminhar equilibradamente em qualquer área pode ser desafiador. Talvez seja como caminhar em uma corda bamba. Pender muito para um lado ou para o outro pode fazê-lo cair. É possível que você tenha aprendido a pender mais para a graça ou mais para a fé. Contudo, jamais conseguirá crescer como cristão se não aprender a caminhar no equilíbrio entre elas. Há muitas opiniões sobre graça e fé, e é por isso que temos muitas denominações. Alguns cristãos estão no campo da graça e vão dizer que são salvos unicamente por ela. Cristãos no campo da fé dirão que são salvos unicamente pela fé. O que muitos não percebem é que a palavra nos ensina a equilibrar graça e fé. Se esse conceito é novo para você, este ensino transformará sua maneira de pensar sobre graça e fé e mudará radicalmente sua caminhada com Deus. A princípio, talvez se espante ao ler o que irei escrever. Pode ser que fique tentado a pensar que estou apenas lidando com a semântica das palavras. Todavia, o que vou compartilhar é fundamental. Viver no equilíbrio entre graça e fé faz parte da vida do cristão e é o cerne do que Deus me chamou para ensinar. Quero encorajá-lo a examinar essas verdades na Bíblia, ver Atos 17:11, e manter seu coração aberto, mesmo se elas forem desconhecidas a você. Estou animado com o que você descobrirá nas páginas a seguir. Capítulo 1. Graça e fé. Não é errado dizer que somos salvos pela graça. A própria Bíblia diz isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9, grifo nosso. Graça é o que Deus faz em sua vida, independentemente de você. E ela lhe é dada apesar de quem você é, e não por causa de quem você é. A graça proporciona tudo o que Jesus conquistou na cruz. E isso inclui não apenas a experiência inicial de nascer de novo, mas tudo que diz respeito à vida e à piedade, cura, prosperidade, alegria e paz. Veja bem, Deus já preparou a resposta para cada necessidade que você terá, seja física, financeira ou emocional. Você não precisa motivá-lo ou levá-lo a fazer nada. Ele já fez tudo. Algumas pessoas acreditam que há coisas que podem fazer para que Deus as abençoe. Aprenderam que Deus as ama na proporção do que realizam. Mas a santidade delas não move Deus ou o faz amá-las mais. Esse é um equívoco que frustra muitos cristãos. Eles dizem: Deus, tenho sido fiel e servido a ti. Age em minha vida, eu mereço o teu favor. Eles não percebem que estão tentando merecer um dom que é gratuito. Romanos 5,15 diz: Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos.
A graça não seria um dom se não fosse de graça. Isso faz toda a diferença. Mas o que é importante reforçar é que tudo que vem pela graça já foi providenciado. Isso elimina a frustração da vida do cristão. Como você pode duvidar que Deus irá lhe conceder algo se ele já lhe deu tudo? Salvos pela graça ou pela fé? Comecei dizendo que a graça salva, mas seria errado dizer que a graça salva sozinha. Se ela salvasse por si só, então todos seriam salvos, uma vez que a Bíblia diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. A graça de Deus está disponível a todos, mas nem todos recebem a salvação. 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esses textos deixam claro que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Contudo, Jesus mesmo disse que seria maior o número daqueles que seguiriam pela larga porta que conduz à perdição do que o daqueles que passariam pela porta estreita que conduz à vida eterna. Ver Mateus 7, 13 e 14. Isso prova que a vontade de Deus não acontece de forma automática. O texto de 1 João 2,2 diz que Jesus é a propiciação ou sacrifício expiatório pelos seus pecados, mas não somente pelos seus. Ele pagou pelos pecados de todo o mundo. Jesus pagou pelos pecados até mesmo dos que o rejeitariam. Isso solidifica ainda mais que a graça é a mesma para cada pessoa que já existiu. Ela não se baseia, muito menos está vinculada, ao desempenho de alguém, mas somente no que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Ainda que a graça não seja baseada no seu desempenho, algumas pessoas ultrapassam todos os limites. Usando a graça como desculpa, acreditam que têm passe livre para pecar e estão promovendo coisas que a Bíblia condena. Isso é um abuso da graça. Alguém que acredita que pode viver no pecado e que Deus aprova isso, precisa nascer de novo. Você não é salvo unicamente pela graça. Dizemos que somos salvos pela graça para enfatizar que não somos nós que produzimos a nossa salvação. Não quero ser muito crítico, mas a verdade é que antes de sermos salvos estávamos tão desamparados que precisávamos que Deus viesse e nos salvasse. Então, entendo que há momentos em que a graça é enfatizada. No entanto, também não é errado dizer que somos salvos pela graça. Paulo escreveu em Romanos 3:28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, o que salva, a graça ou a fé? Tecnicamente, as duas. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvo mediante a fé. Precisamos ter um equilíbrio entre as duas. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ver João 1,17. Deus provou seu amor por nós por meio de Cristo antes de fazermos qualquer bem ou mal. Ver Romanos 5,8. Mas a verdade é que precisamos entender como a graça opera com a fé. Quando compreendi o equilíbrio entre graça e fé, que a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte, entendi que manter esse equilíbrio era a minha responsabilidade e não de Deus. É Ele quem as provê. O poder é dele, mas esse poder não flui sem a nossa cooperação. E a nossa fé não força Deus a fazer coisa alguma. Quando vivemos no equilíbrio entre graça e fé, tornamo-nos um canal para que ele flua. Quero compartilhar com você uma das minhas definições de fé, a qual demorei 20 anos para aprender. Muitos acreditam que a fé é o que move Deus, mas Deus não está parado. Ele não precisa se mover. A fé somente se apropria, toma para si o que Deus já providenciou pela graça. Entender essa verdade transformou a minha vida. A fé não faz Deus se mover. Ela é a sua reação positiva a Ele, pois Deus já se moveu.
Quando a sua fé está no que Jesus fez por você e não no que você está fazendo para Ele, então você consegue acessar uma nova forma de viver. Cloreto de sódio. Certa vez um homem veio até mim e disse: "Isso me lembra cloreto de sódio. Sozinhos, o sódio e o cloreto são tóxicos. Eles podem matar uma pessoa, mas se os misturar, eles viram cloreto de sódio ou sal de cozinha, sem o qual as pessoas não conseguem viver. Graça e fé são como sódio e cloreto. Você precisa misturá-las." Outra perspectiva é que a graça e a fé são como duas valetas em cada lado da estrada. Uma valeta não é melhor que a outra. Se você ficar preso em uma delas, não irá a lugar algum. É assim que acontece com a graça e a fé. Precisa encontrar o equilíbrio entre elas. Se você focar somente a graça, o que Deus fez, automaticamente irá se desconectar das responsabilidades de suas ações. Irá se afundar no comodismo e na complacência, o que levará você a uma atitude de o que tiver de ser, será. Crer que tudo o que acontece é determinado por Deus é uma visão extrema da soberania de Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Você também tem a sua responsabilidade. Por outro lado, se focar apenas na fé, acabará dizendo: pela fé, pessoas apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões. Ver Hebreus 11, de 33 a 35. A fé se torna uma espécie de alavanca que faz Deus abençoar você. No fim, ela coloca o peso da salvação sobre você, o que pode ser prejudicial para a sua vida cristã. Quando você fizer tudo certo, esperará que Deus opere em seu favor. Isso é completamente errado. Essa não é a fé bíblica. Fé não é um meio de tentar que Deus faça algo por você. Uma ênfase exagerada na fé conduz você ao que chamamos de obras e legalismo, o que sobrecarrega. Eu garanto que tentar convencer Deus de fazer algo por você não é uma tarefa simples. Ninguém é capaz disso. O que acabei de dizer já pode estar tocando seu coração. Você ora e estuda a palavra, frequenta a igreja, está tentando viver em santidade, faz tudo o que sabe e ainda assim não vê os resultados que deseja. É como se estivesse em uma esteira e não conseguisse sair dela. Deixe-me encorajá-lo. Deus ama você. Ele entende sua frustração. É por isso que é tão importante que você misture graça e fé, ou acabará em uma valeta, em um dos dois lados da pista. É o que chamo de salvo, mas travado. Se quer chegar ao seu destino, precisa ficar no meio da estrada. É assim que funciona também com a graça e a fé. Capítulo 2. Deus já fez isso. Você e Deus estão em uma parceria e Ele precisa da sua cooperação para tudo que Ele deseja realizar em sua vida. A graça é a parte de Deus, a fé é a sua parte. Se entender que Deus já fez a parte dele ao lhe dar tudo o que necessita no que diz respeito à vida e à piedade, 2 Pedro 1,3, então você só precisa dar uma resposta positiva, crendo e recebendo. É simples assim. É importante entender isso para permanecer no equilíbrio entre graça e fé. Deus, por meio de Jesus, providenciou tudo há 2000 anos. Antes de existirmos, antes da nossa necessidade de existir. Ele já havia criado a provisão. Talvez você se pergunte: onde está a provisão? Não estou vendo nada. Isso é porque ela está em sua forma espiritual, no mundo espiritual. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não é Deus que determina se a provisão passa do mundo espiritual para o mundo físico. Isso depende de você. Ao acreditar na palavra de Deus, a fé manifesta no mundo físico o que ele já fez no mundo espiritual. Se eu lhe dissesse que há milhões de dólares enterrados em seu quintal e você acreditasse, iria procurar. Se tivesse uma grande retroescavadeira ou um bulldozer, talvez encontraria rapidamente. Caso só tivesse uma colher de chá, levaria mais tempo, mas ao continuar cavando, encontraria o dinheiro. Por outro lado, se pensasse: bem, não tenho certeza de que há milhões de dólares no meu quintal, não consigo ver esse dinheiro, daria muito trabalho descobrir, então
o dinheiro ficaria lá e nunca lhe traria benefício. Contudo, se acreditasse sem qualquer sombra de dúvidas que o dinheiro estava lá, seria apenas uma questão de tempo até o encontrar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu sabia que já era abençoado. Se tivesse pensado, não vejo nada, então não deve ter nada aqui, eu não teria vivido uma vida cristã bem-sucedida. Mas eu sabia que Deus já havia me abençoado. É isso que Efésios 1:3 diz. Você precisa entender que foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, isto é, no mundo invisível, espiritual. Pela fé, você acessa o mundo espiritual e manifesta no mundo físico o que já é uma verdade. Alguém pode dizer, cara, você é maluco, está falando de coisas serem reais, ainda que não possam ser vistas. A fé não é cega? Não, ela não é. Leia este versículo de Hebreus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza, ela é real. As bênçãos de Deus existem, mesmo que não possam ser vistas. A fé é o meio pelo qual você as manifesta fisicamente. Lembre-se, Deus já fez a parte dele. O que ele proveu é uma realidade no mundo espiritual, isso é graça. A sua parte é corresponder por fé. A fé toma posse. Deixe-me compartilhar um exemplo que pode ajudar você. Quando eu tinha 8 anos, fui para a escola bíblica de férias. Havia cerca de 600 crianças naquela igreja e eu estava na última fileira. Um homem estava pregando e segurava uma nota de $1, que na época era muito dinheiro para uma criança. O homem disse, darei esta nota de $1 para a primeira criança que vier aqui pegá-la. Imediatamente as crianças foram para cima dele gritando, eu quero, eu quero. Eu pensei, não poderia haver momento pior para estar sentado no fundo da igreja. O homem manteve o braço levantado dizendo, darei esta nota para a primeira criança que vier até aqui pegá-la. Todos se perguntavam o que ele estava fazendo, e ele continuou repetindo aquilo. Ao repetir pela 3ª vez ou 4ª vez, minha mente rapidamente entendeu o que ele estava dizendo. Saí de lá de trás, disparei até a frente da igreja, abri caminho no meio das outras crianças e agarrei o braço dele. Escalei o braço e tomei a nota da mão dele. Quando fiz aquilo, o homem olhou para mim e disse, esse garoto foi a primeira criança que veio até aqui e tomou a nota de $1. Todos vocês queriam, mas ele a pegou. Então ele usou essa ilustração para ensinar que Deus nos concedeu todas as coisas pela graça. É um dom gratuito, contudo, não tem como você ficar parado e dizer, bem, se Deus quer que eu seja salvo, então serei salvo. Não, Deus já concedeu a salvação, mas você precisa tomar posse dela. Talvez esteja se perguntando como fazer isso pela fé. E a resposta é, pela renovação da sua mente. Mesmo que você esteja começando a entender o que estou dizendo, provavelmente haverá coisas que acredita que Deus já concedeu pela graça, mas que ainda não consegue ver acontecendo em sua vida. Se for esse o caso, continue renovando a sua mente com a palavra de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra experimentar significa tornar manifesto para os sentidos físicos. Conforme você renova sua mente, o que já existe no seu espírito começa a fluir pela sua mente e pelas suas emoções para o seu corpo. O que está no mundo espiritual começará a manifestar no mundo físico. É um processo, mas funciona. Capítulo 3. Mergulho em Efésios 1, parte 1. O livro de Efésios é um grande exemplo do que tenho compartilhado até aqui. Os 3 primeiros capítulos falam do que Deus já fez, independentemente de você, que é a graça. Então, no capítulo 4, do capítulo 4 ao 6, Paulo fala de como devemos corresponder à graça de Deus, que é pela fé. Esses capítulos incluem instruções de como um crente se comporta e trata seu cônjuge e seus filhos. Por quê? Porque apesar de a graça de Deus não depender de você, é sua responsabilidade controlar o fluir dela em sua vida. Algumas pessoas diriam, bem, é tudo pela graça de Deus. Se fosse assim, então você poderia tratar as pessoas de maneira que quisesse.
e não faria diferença, pois a graça de Deus funcionaria de qualquer forma. Mas isso não é verdade. Você desempenha um papel em como a graça opera em sua vida. A palavra nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ver Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5. Que é possível anular a graça de Deus. Ver Gálatas 2:21 e até mesmo receber mais graça. Ver Tiago 4:6. Tudo que Deus nos concedeu por meio da sua graça é acessado pela fé. Ver Romanos 5:2, requerendo a sua cooperação. O mesmo vale para a salvação de Deus. Por meio de Jesus, há perdão e aceitação disponíveis, mas cabe a você crer e receber que foi perdoado e aceito. Efésios 1:6 diz: para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Sabia que a palavra aceitáveis, empregada aqui no grego, só é usada mais uma vez em toda a Bíblia, quando o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que ela era muito favorecida por Deus, em Lucas 1:28? Isso também significa que, assim como Maria, a mãe de Jesus, foi aceita, você também é aceito. Você é muito favorecido por Deus. Ele ama você tanto quanto amou Maria. Muitos pensam, sim, Deus amou a Virgem Maria, mas se colocam em outra categoria. Essas pessoas têm dificuldade em crer que Deus pode amá-las tanto assim, mas Ele ama. Você é aceito no amado. Perceba que fez aceitáveis em Efésios 1:6 está no pretérito. Isso significa que é algo já realizado. Da mesma forma, muitos pensam que precisam viver em santidade e fazer coisas para Deus visando serem aceitos por Ele. Não! Você já foi aceito em Cristo. É algo concretizado. Mas não é suficiente apenas aceitar isso com a mente. Você precisa crer no coração. Só então o que Deus conquistou no Espírito começará a se manifestar no mundo físico. A fé não faz com que Deus o aceite, mas permite que você receba o que já lhe foi dado por meio de Cristo. Isso é o equilíbrio entre graça e fé. Redenção. Um homem compareceu a uma das reuniões em que preguei essas mesmas verdades sobre graça e fé. Tendo sido católico na América Central, ele levantou as mangas da camisa e as pernas da calça para me mostrar as muitas cicatrizes que tinha por rastejar sobre vidro quebrado durante a quaresma. Ele acreditava que precisava pagar penitência e, de alguma forma, tentar merecer o perdão de Deus. Você sabia que isso é um insulto a Deus? É como afirmar que Jesus não é suficiente, que é necessário acrescentar algo ao que ele fez para ser perdoado. A maioria das pessoas não iria tão longe, mas acaba fazendo o mesmo quando jejua, ora e lê a palavra. Porém, se você está jejuando para se humilhar e ficar mais sensível a Deus, tudo bem. Mas se faz isso para pressionar ou manipular Deus, está fazendo algo tão ofensivo quanto rastejar por quilômetros sobre vidro quebrado. Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse texto não diz que, se você se arrepender, Deus redime você. Não, Ele já redimiu você. O preço já foi pago pelo derramamento do sangue de Jesus. Tudo se resume a crer e receber, ou duvidar e ficar sem o que lhe foi concedido. Tudo que você pode fazer é crer no que Jesus já realizou, se basear sua fé no que você fez. Isso já não é a fé bíblica. Já está em você. Sabia que em seu espírito recriado você tem toda a sabedoria de Deus? A Bíblia diz em Efésios 1:8 que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Essa é uma obra da graça. A Bíblia também diz em Tiago 1:5: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Sendo assim, é certo pedir por sabedoria, mas não como algo que vem de fora para dentro. Você precisa buscar pela manifestação da sabedoria que já tem interiormente em seu espírito recriado.
Talvez você pense: de que importa se ela vem de fora ou se vem do meu interior? Importa porque é mais fácil manifestar algo que já está em você do que tentar conseguir algo que ainda não possui. Nos meus tempos de pobreza, eu tinha uma Bíblia cheia de mofo que carregava comigo no Vietnã. Muitas páginas estavam coladas, capítulos e livros inteiros da Bíblia haviam caído. Eu estava pastoreando uma igreja e nem tinha uma Bíblia inteira. Também não tinha dinheiro para comprar uma nova. Então comecei a crer que Deus proveria dinheiro para comprar uma Bíblia nova. Não é exagero, levei alguns meses para conseguir uns dólares a mais e comprar uma Bíblia. Durante aquele tempo, o diabo estava me atacando, dizendo: que grande homem de Deus você é! Nem dinheiro para comprar uma Bíblia você tem. Como pode orar para que as pessoas sejam salvas, curadas e libertas? Isso jamais funcionará. Você é um perdedor. Lidei com a dúvida sobre isso quase todos os dias, mas quando finalmente consegui o dinheiro, comprei a Bíblia e gravei meu nome nela, ao sair da livraria com a minha Bíblia em mãos, jamais duvidei de que ela era minha desde o momento em que a peguei. Você provavelmente está pensando: é claro, por que duvidar que vai receber algo que se já é seu? Essa é a questão. Quando você tem uma coisa, toda a dúvida sobre consegui-la vai embora. Jamais surgirá alguma questão em sua vida para a qual seu espírito recriado não tem a resposta. Você só precisa manifestá-la em sua mente física. Isso exige fé. Efésios 1:9 continua dizendo: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Entenda, Deus já revelou o ministério da vontade dele a você. Isso é poderoso. Colossenses 1:27 diz que esse mistério é Cristo em você, a esperança da glória. O Espírito Santo foi enviado e colocado em você para lhe revelar Jesus. Esse é o trabalho dele. Mas isso não vai acontecer sem a sua participação. Deus deseja revelar Jesus a você mais do que você deseja conhecê-lo. Mas para isso acontecer, é preciso gastar tempo renovando a sua mente. Não perca tempo assistindo a programas de televisão pecaminosos e notícias ruins na mídia. Você precisa dedicar tempo para focar no Senhor por meio da palavra de Deus. Seguindo em Efésios 1:10 e 11. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você já tem a sua herança, está em você. Embora ninguém esteja manifestando completamente a plenitude disso, a herança está completa. Ao nascer de novo, não é como se o seu espírito estivesse na forma de um bebê e só alcançasse plenitude ao chegar ao céu. Não, seu espírito já está completo. Ele não será renovado ou fortalecido com mais poder ou unção. Seu espírito é tão salvo e perfeito neste exato momento como ele será ao longo da eternidade. Ele é plenamente desenvolvido e maduro. Ao chegar ao céu, verá e experimentará da plenitude do seu espírito. Receberá um corpo glorificado que não será mais sujeito às coisas desta vida. Ver 1 Coríntios 15, 53 e 54. Você conhecerá todas as coisas assim como você é conhecido. Ver 1 Coríntios 13, 12. Porque você receberá uma alma glorificada. As coisas antigas ficarão para trás. Ver Isaías 65, 17. Paulo confirma isso em alguns versículos adiante em que escreveu. Efésios 1, 13 e 14. Fostes selados como o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A palavra penhor aqui fala sobre um depósito. Caso fosse comprar uma casa, solicitariam o pagamento de um valor de depósito para provar que você é confiável. Então você pagaria uma parte do valor da compra. Bem, receber esse espírito recriado é o depósito de Deus pela sua herança. Seu espírito já está completo, mas isso é somente uma parte do que receberá. Quando você voltar para o Senhor, então sua alma e seu corpo serão completos.
Nesta vida, você só poderá manifestar o que está em seu espírito de acordo com o nível em que você renova sua mente e age conforme essa realidade. Sei que muitas pessoas dirão, isso não é verdade. Talvez porque elas acreditam somente no que vem no mundo físico. Se não conseguem ver ou sentir tais coisas, duvidam que elas existam. Contudo, a palavra diz em 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E em Colossenses 2,10, e estais completos nele. Em 1 João 4,17, lemos, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. O texto não diz, assim também seremos no mundo vindouro, mas afirma que você já é, como Jesus é agora, o Cristo ressurreto. Você tem que acreditar que isso foi concedido por Deus, pela graça. Efésios 1, 12 a 14 confirma essa ideia dizendo, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também criado, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ao nascer de novo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que seu espírito foi totalmente preservado. Quando você peca enquanto cristão, esse pecado não penetra e combina seu espírito. Ele afeta somente seu corpo e sua alma. Em outras palavras, o pecado já dá a Satanás uma brecha em sua vida para lhe afligir com doença, escassez e depressão. Contudo, seu espírito permanece em justiça e retidão. Vê Efésios 4, 24. Capítulo 4. Mergulhe em Efésios 1, parte 2. Uma das razões pela qual Paulo conquistou tantas vitórias é o fato dele ter entendido que Deus já proveu tudo pela graça. Um grande exemplo disso é a oração dele pela igreja de Éfeso. Pense nisto. Se você soubesse que iria escrever uma oração que só seria lida 2000 anos depois, como seria essa oração? Garanto que muitas pessoas escreveriam, Deus, traz um avivamento, opera em nossas vidas, faz algo novo, derrama teu Espírito em mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Essa seria uma oração típica e ela seria absolutamente patética. Mas a oração de Paulo foi totalmente diferente. Vejamos o que ele orou. Efésios 1, de 15 a 19. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A oração de Paulo não foi para que Deus fizesse algo novo, mas foi para que ele abrisse os olhos deles e os mostrasse o que ele já havia feito. Isso é muito poderoso. E essa é a vitória da vida cristã. A Bíblia diz em 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não recebe de Deus tentando fazê-lo curar, abençoar ou prosperar. Bênçãos surgem ao reconhecer que Deus já proveu essas coisas pela graça e então recebê-las pela fé. Seu crescimento como cristão só começa a partir do momento em que seu coração está firme e você consegue afirmar com certeza: eu sou abençoado, independentemente do que eu vejo ao redor. É assim que se manifesta a bênção de Deus. Ao compreender isso, a maneira como você lê o restante da oração que Paulo escreveu muda. Por exemplo, ele pediu a Deus que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação.
Efésios 1:17, Almeida, Revista e Corrigida. Paulo não pediu que isso viesse de uma fonte externa, pelo contrário, ele está orando para que a sabedoria que já está no seu espírito recriado se manifeste e comece a influenciar seus pensamentos e suas ações. Nossa fé se torna efetiva, começa a funcionar pelo reconhecimento do que já possuímos em Cristo Jesus. Ver Filemon 1:6. O que significa ser iluminado? O mesmo Espírito se aplica ao que Paulo escreveu sobre os olhos do seu entendimento serem iluminados. Não há espaço para expor isso em detalhes, mas a palavra entendimento, em Efésios 4:18, significa reflexão profunda. Ou seja, há pessoas que dizem, sim, Jesus me ama, mas nunca param para refletir sobre isso. Elas não mergulham a fundo nessa verdade. Há outros que pegaram essa afirmação e fizeram dela mais que uma informação superficial, e sim, uma verdade profunda, tornando-se um conhecimento experiencial. Era isso que Paulo pedia em oração por você. A palavra iluminados, que também aparece nesse versículo, fala sobre ter uma revelação. Não é somente algo intelectual. Você precisa perceber essas coisas a partir do coração. A Bíblia não é escrita apenas para a sua cabeça, mas para o seu coração. Isso não significa que deva desligar o cérebro e parar de pensar. Contudo, precisa deixar que o Espírito Santo, por meio do seu Espírito recriado, ilumine a sua mente. O coração enxerga com mais clareza do que a mente jamais poderia enxergar. Essa é uma grande verdade. Perceba que o texto também diz que a herança de Deus está nos santos, ver Efésios 1:18. Porém, ela não nos aguarda somente no céu. A plenitude da herança não se manifestará até que esteja no céu e receba corpo e alma glorificados. Contudo, agora mesmo você tem a totalidade de Deus em seu espírito recriado. Já lhe foi concedido pela obra da graça. Paulo, então, ora para que você tenha a revelação da suprema grandeza do poder de Deus através de você, que é crente. Ver Efésios 1:19. Muitos dizem, Deus, conceda-me mais poder. Eles reconhecem que Deus é todo-poderoso e pode fazer qualquer coisa, mas não creem que Ele já as tenha dado algo. Querem que Deus estique a mão e as cure, mas a Bíblia diz, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2:24, grifo nosso. Querem que Deus as abençoe, mas a Bíblia diz que eles já foram abençoados. Ver Efésios 1:3. Querem que Deus as prospere, mas a Bíblia diz que Ele já deu a elas força para adquirir riquezas. Ver Deuteronômio 8:18. Você tem dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ver Efésios 1:19 e 21. No entanto, há leis que governam o funcionamento desse poder, assim como há leis que governam o funcionamento da energia. A eletricidade flui melhor por meio de cobre do que por madeira. Não importa se você prefere madeira a cobre. Se tentar fazer a fiação de sua casa com madeira, a eletricidade não fluirá. O mesmo princípio se aplica à forma como o poder de Deus opera. Ele é quem estabelece as leis espirituais e você precisa descobrir e cooperar com elas para trabalharem a seu favor. Por exemplo, o poder de Deus não fluirá mediante a falta de perdão, amargura e incredulidade. Eles não conduzem o poder de Deus. Se livrar da falta de perdão e de atitudes negativas leva Deus a operar? Não. Deus já disponibilizou o poder pela graça. Basta usar o condutor correto, a fé. Esse conceito pode ser comparado ao funcionamento de uma televisão. Agora mesmo há diversos sinais de transmissão perto de você. Se quisesse provar que há sinais para receber, só precisaria pegar uma televisão, ligá-la e sintonizá-la a um dos sinais. O sinal não começa a ser transmitido quando você a sintoniza. O aparelho de televisão estava transmitindo antes de ligá-lo. Só que quando o ligou, você passou a receber o sinal. Da mesma maneira, Deus está constantemente transmitindo todas as coisas pela graça. Já está dentro de você,
mas você precisa aprender como receber pela fé o que Deus já proveu pela graça. Poder sobre o diabo. Converso com pessoas o tempo todo que imploram a mim: por favor, ajude-me a vencer o diabo. Simplesmente digo a elas: você tem em si o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso é mais que suficiente para lidar com o diabo. Veja bem, elas deram ao diabo um poder maior do que o que elas mesmas possuem. Só porque não manifesta esse poder, não significa que Deus não o tenha dado. Você apenas acreditou no que a religião lhe ensinou. Está acreditando no que o diabo está lhe dizendo. Ou talvez esteja permitindo que as circunstâncias ditem a verdade em que você acredita. A Bíblia diz que Deus fez Jesus se assentar acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa repetir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Efésios 1, 21 a 23. Mesmo que seja o menor membro do corpo de Cristo, por estar em Cristo, Satanás está abaixo de você. É preciso crer no que a palavra de Deus diz. Tudo que é necessário para vencer já está em você. Se resistir ao diabo, ele fugirá. Ver Tiago 4:7. Deus está esperando que você se posicione e creia. Você tem autoridade, mas precisa ter a convicção no coração de que ele já lhe concedeu todo o poder necessário. Você cooperará com ele pela fé? Capítulo 5. Agora que recebeu Cristo. Nascemos de novo não quando éramos bons, mas quando estávamos na pior, como diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sua salvação não foi conquistada por jejum e oração, pelas idas à igreja ou dízimos. Você estava totalmente perdido, você pode pensar: eu não, eu era uma boa pessoa. Bem, se você acha que Jesus só acrescentou um pouquinho de justiça a que você já tinha, não sei se você de fato nasceu de novo. Jesus se entregou pelo ímpio. Vê Romanos 4:5. Para que você receba a salvação, precisa reconhecer sua total incapacidade e admitir que é um pecador. Quando não havia nada de bom em sua vida, você recebeu o maior milagre que poderia receber. Talvez estivesse vivendo em um adultério, embriagando-se ou se drogando, mas você recebeu salvação pela fé. Em Colossenses 2:6, o apóstolo Paulo escreveu: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Isso significa que se você recebeu o maior presente de todos, a salvação, quando nada tinha de bom a oferecer, então precisa continuar vivendo pela fé como um cristão. Se começou pela fé, precisa continuar pela fé. Mas caso se sinta como se tivesse que merecer salvação, prosperidade ou qualquer outra coisa que venha de Deus, você não está andando em fé. Padrões contraditórios da religião. Suponhamos que uma pessoa venha à frente para ser salva em um culto, e Deus mostrou ao pastor que ela estava vivendo em adultério. Se o pastor dissesse a ela: você está vivendo em adultério, isso não a impediria de receber salvação. Por quê? Porque se ela entendeu de verdade que é salva pela graça por meio da fé, não com base em sua bondade, diria: bem, essa é a razão pela qual estou me rendendo a Jesus, eu preciso ser salva. Agora, se essa pessoa fosse salva e começasse a frequentar uma igreja comum, as pessoas de lá diriam: ah, sim, você foi salva ao crer no que Jesus fez, mas agora que nasceu de novo, precisa começar a viver em santidade. Se não vier à igreja, dizimar e seguir nossas regras, Deus não curará você, nem responderá suas orações. Isso é contraditório. Não condiz com a maneira como as coisas começaram. Muitas pessoas, quando nascem de novo, têm uma experiência como a de uma lua de mel. Todas as cores se tornam mais vibrantes, o céu fica mais azul, a grama fica mais verde e tudo é simplesmente incrível. Elas começam a viver no equilíbrio da graça e da fé quase sem esforço algum. Então dizem a elas mesmas que devem se esforçar para preservar a salvação.
Isso suga toda a alegria que tinham. Aquela chama acesa por Deus começa a se esmorecer. Elas passam a tentar satisfazer todas as regras que recebem porque estão famintas e desejam ardentemente viver para Deus. Mas, depois de um tempo, começam a ficar desgastadas e acabam se frustrando com a vida cristã. Não percebem que se distanciaram da graça e começaram a colocar fé no próprio esforço. Isso é o oposto do que Paulo falou em Colossenses 2,6. Uma vez que somos salvos pela graça, devemos continuar andando nela. Paulo escreveu a Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Confirmo que o sucesso que experimentei na minha vida e no meu ministério é por ter aprendido a depender da graça de Deus. Não sou eu, somente me apoio no que Jesus fez por mim, não no que faço por Ele. Conheci pessoas religiosas que estavam fazendo tudo o que sabiam fazer e ainda assim não viram nenhuma das promessas de Deus se cumprirem. E então um bêbado entra na igreja cambaleando, vindo da rua. Ele entra, recebe Jesus e é instantaneamente liberto e curado. Em vez das pessoas se alegrarem com ele, ficam pensando: por que Deus fez isso por ele e não por mim? Sirvo ao Senhor há 20 anos, faço tortas para as pessoas. Quando alguns passam por dificuldade, eu as ajudo. Estou sempre na igreja. Por que não sou curado? Eu posso lhe dizer o motivo. Aquele homem pecador ouviu as boas novas e simplesmente creu. Ele colocou toda a sua fé em Jesus e não em si. Pessoas religiosas colocam a fé em suas obras e em tudo o que fazem, tentando merecer o favor de Deus. Isso é legalismo. Se deseja viver no equilíbrio entre a graça e a fé, você precisa colocar sua fé no que Jesus fez. Capítulo 6. Descanso sabático. O Senhor não descansou no 7º dia depois da criação porque estava exausto. Ele não se cansa. Deus descansou porque o trabalho que ele fez na criação estava tão completo que ele literalmente não tinha mais nada a criar. Como cristãos da nova aliança, precisamos entrar no descanso dele. Nós entramos no que ele já proveu pela graça. Sabia que a intenção de Deus sempre foi que seu povo entrasse em seu descanso? Os israelitas que saíram do Egito com Moisés não entraram na terra prometida, mas passaram 40 anos no deserto, porque se rebelaram contra Deus. Foi o resultado das próprias ações deles. Eles simplesmente se recusaram a obedecer a Deus. Hebreus 3, 15, 19. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, sendo contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Deus havia preparado algo melhor para os israelitas do que o que eles viveram. Deus havia preparado uma terra prometida para eles, onde eles expulsariam os gigantes que ali viviam. Os israelitas morariam em casas construídas por gigantes, teriam campos que haviam sido cultivados e eram frutíferos. Que bênção! Mas eles não entraram na terra por conta da incredulidade. A palavra prossegue dizendo, em Hebreus 4:1, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O escritor de Hebreus está usando o que aconteceu aos israelitas como um exemplo para nós. Podemos nascer de novo, sermos libertos do Egito e ainda assim não entrarmos nas bênçãos que Deus tem para nós, o descanso, devido à incredulidade. O escritor continua. Hebreus 4, 2, 3. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou,
visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Que declaração poderosa! Você sabia que precisa misturar a fé com a palavra para manifestar o poder que há nela? A Bíblia não deve ser tratada como um livro comum que se lê casualmente. Ela é a palavra de Deus. A palavra dele foi criada para alcançar seu coração, assim como uma semente é criada para ser plantada na terra. Ver Marcos 4, de 3 a 20. Isso só acontece quando você a lê com o coração e não apenas com a mente. Sabe por quê? Porque é com o coração que se crê. Vê Romanos 10, 10. E se você deseja experimentar o descanso de Deus, é necessário unir fé à palavra dele. Há descanso para você. Hebreus 4, 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O descanso sabático mencionado pelo escritor de Hebreus é semelhante ao descanso que Adão e Eva desfrutaram após todas as coisas terem sido criadas para eles. Tudo o que precisavam fazer era estender a mão, tomar posse do que ele havia provido e agradecer. Da mesma forma, agora que nascemos de novo, há descanso para nós. Não se esqueça, ao nascermos de novo, Deus colocou tudo o que iremos precisar em nosso interior. Essa é uma verdade que poucos cristãos entendem. Se uma pessoa fica doente, ela sabe que Deus pode curar, mesmo assim começa a implorar que Ele a cure. Chega até a dizer coisas como: estende tua mão e cura-me, Senhor. Deus não precisa estender a mão. Como já lemos, Ele colocou o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos em nós. Ver Efésios 1, 18 e 20. Esses cristãos não entraram no descanso de Deus. Em vez disso, estão trabalhando e se esforçando para tentar fazer com que Deus faça algo que Ele já fez. Digo e repito, isto não é uma fé bíblica. O sábado era uma sombra, uma imagem da verdade do Novo Testamento de que Deus é a nossa fonte. Ver Colossenses 2,17. Precisamos reconhecer que, embora façamos coisas como estudar a Bíblia, ir à igreja e dizimar, não é o que fazemos que nos traz crescimento. É a graça de Deus. Tudo o que fazemos é corresponder a Ele em fé. Equívocos sobre o descanso. Uma das coisas que levam as pessoas a entenderem errado o que o escritor de Hebreus fala é a ideia de que descanso significa ficar deitado sem fazer nada. No entanto, mais adiante o texto diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Hebreus 4, 11. Como você pode se esforçar para descansar? Parece contraditório, mas isso remete a colocar toda a sua confiança no que Jesus fez, em vez de no que você está fazendo. Isso requer esforço, requer submeter-se a Deus para chegar ao ponto em que você não se vê mais como a fonte. Isso parece legalismo. Alguém pode dizer: não estou falando sobre obras da carne ou obras da lei. Refiro-me ao tipo de esforço que faz você simplesmente confiar que Deus já proveu tudo o que é necessário. Voltando a Hebreus 4:10, o texto diz que você precisa descansar da sua obra, assim como Deus descansou da dele. Essa é a terra prometida que Deus proveu para você. Isso é graça. Não tem como acrescentar nada a isso. Tudo que você pode fazer é descansar no que Ele já fez. Capítulo 7. Humildade. Quer descobrir outro motivo pelo qual muitas pessoas não estão vendo a graça de Deus enquanto outros caminham nela? Leia o que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Essa é uma grande afirmação. Pedro estava dizendo que Deus odeia pessoas, resiste a elas e irá puni-las? Obviamente não. A graça de Deus é cheia de misericórdia, mas a graça é como a eletricidade. Ela só flui através dos que são humildes. É um princípio espiritual. Se você é orgulhoso e tenta andar na graça, haverá resistência. O poder não fluirá através de você. Como já mencionado, muitos foram ensinados que a fé é como uma alavanca.
Eu farei com que Deus me cure. Eu farei Deus se mover. Isso não passa de orgulho e Deus resiste a esse tipo de pessoa. O orgulho não se limita a pensar que você é melhor do que todo mundo. Esta é somente uma manifestação dele. Ser autossuficiente ou depender de si mesmo também é orgulho. Quando Deus chama alguém e essa pessoa cai no orgulho, ela começa a pensar: Deus, basta me dar uma chance e eu cuido do resto. Eu sou incrível. Não é à toa que tu me escolheste. É uma questão de tempo para que isso termine em tragédia. Sem confiança na carne. Veja por este ângulo como pessoas imperfeitas podem refletir e revelar um Deus que é perfeito. Você sabe que não tem o poder de fazer isso na força do seu braço. Deus nunca escolheu alguém realmente capacitado para fazer sua obra. A única maneira de refleti-lo é se humilhar e dizer: não é sobre mim, é tudo sobre ele. O texto de 1 Coríntios 1, 26, 28 diz: Irmãos, separai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. Sabe por quê? O próximo versículo diz que Ele escolhe as coisas fracas para que ninguém se vanglorie na presença dEle. Vê versículo 29. Quando Deus transborda por meio da vida de alguém que é humilde, Ele recebe a glória. É assim que a graça funciona. E nós precisamos parar de depender de nós mesmos se a graça de Deus está fluindo por meio de nós. Paulo disse que ele não tinha confiança alguma na carne. Filipenses 3:3. Ele prosseguiu dizendo em Filipenses 3, 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor no qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vemos aqui o apóstolo Paulo, mesmo sendo um dos homens mais notáveis da sua época, andando em humildade. Ele não tinha uma vida elevada sobre si mesmo, contudo, sabia que Deus o havia chamado. Ele disse em 1 Coríntios 15, 10, Mas, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que impactante! Humilhe-se. Há pessoas que só dizem que se tornaram humildes depois que a vida as forçou a ser humildes. Se você só se tornou humilde por algo que foi feito a você, isso se chama humilhação. Ao contrário, humildade é algo que você exerce voluntariamente. 1 Pedro 5,6 Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você precisa se humilhar sobre a poderosa mão de Deus se quiser ser exaltado. Isso é muito poderoso. Quando parte das pessoas está buscando se exaltar, essas pessoas acham que se elas não se imporem, se promoverem, ninguém irá fazer isso por elas. Mas isso não é verdade. Se você se humilhar, Deus vai exaltá-lo em tempo oportuno. Se você já ficou com raiva de Deus e disse: Senhor, não é justa a maneira como estou sendo tratado. Fiz tudo direitinho. Eu o servi, mas falhastes comigo. Então você não entendeu o papel que a humildade exerce na graça e na fé. É a velha mentalidade de Jó, achando que Deus lhe deve algo. Qualquer pessoa que já se sentiu assim, eu garanto, é orgulhosa. Não estou dizendo isso para chatear você. Digo isso para lhe mostrar como se relaciona corretamente com Deus. Você precisa se humilhar.
lance todas as suas ansiedades. Já percebeu que uma forma de saber se você está sendo humilde é ver se tem lançado suas ansiedades sobre o Senhor? Este é o contexto de 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Note que Pedro disse isso logo após falar de se humilhar. É a conclusão do pensamento. Se você se humilha, então não terá ansiedades. Talvez seja difícil de acreditar, não é o que ele está falando. Ao perceber que não é sobre você, isso o liberta de carregar fardos. Contudo, se achar que tem que orar, jejuar e ficar acordado a noite toda resolvendo as coisas, então eu garanto que você terá fardos, porque está fora do equilíbrio com a graça. Você está frustrando a graça de Deus, porque Ele dá graça aos humildes. Uma parte crucial da humildade é lançar todas as suas ansiedades sobre o Senhor. É aprender a confiar que se Ele o chamou para algo, tudo o que você precisa fazer é responder à capacidade que vem dele. Não precisa ter tudo sob controle. Como disse anteriormente, seu espírito já sabe o que fazer. Ele não está preocupado nem ansioso. Você só precisa fazer com que sua mente e suas emoções concordem com seu espírito e então lançar suas ansiedades sobre o Senhor. É assim que eu vivo. Uma vez me perguntaram quais são seus objetivos. Tem gente que vive sob tanta pressão das coisas externas como se isso fosse o que lhes desse propósito. Mas você não pode permitir que as coisas boas lhe tragam ansiedade. Posso dizer com toda sinceridade que meu objetivo de vida é simplesmente conhecer o Senhor e ter comunhão com Ele. É o meu único objetivo. Claro, tenho planos para o ministério e para o seminário bíblico. E creio que o Senhor me disse para fazer alguma coisa. Mas se nada funcionasse na minha vida, eu ainda teria um propósito e ficaria feliz caso essas coisas acontecessem ou não. Eu simplesmente desejo conhecer o Senhor e estou convicto de que esse é o melhor lugar para se estar. Não me sinto pressionado ou como se houvesse um peso sobre mim, porque a minha fé não está nas coisas que estou fazendo. Minha ansiedade é lançada sobre Ele e eu durmo tranquilo à noite. Um grande número de cristãos não pode dizer isso porque estão preocupados com os cuidados deste mundo, o engano da riqueza e a luxúria de outras coisas. Marcos 4,19. Se você aprender a andar em humildade e lançar suas ansiedades sobre o Senhor, perceberá que é algo simples. Deus cuida de você. Vá dormir tranquilo, confiando que pela graça Ele já supriu todas as suas necessidades. Isso não é uma boa nova? Conclusão. Oro para os seus olhos serem iluminados a fim de ver tudo que lhe foi provido pela graça. Cura, prosperidade, alegria, paz, perdão dos pecados são todas bênçãos nas regiões celestiais. Ver Efésios 1:3. Como você entende agora, a graça não salva por si só. Pela fé, você precisa se apropriar do que Deus proveu. É como estender a mão para o mundo espiritual e trazer para o mundo físico a manifestação dessas bênçãos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8, grifo nosso. Tudo o que você precisa fazer é crer, receber e se esforçar para descansar. Isso vai demandar um esforço seu, acreditar de verdade que Deus já lhe deu tudo e se apropriar dessas coisas. Mas se você humilhar, lançar todas as suas ansiedades sobre o Senhor, então a graça abundará sobre você. Assim, viverá no equilíbrio entre a graça e a fé. É dessa maneira que eu relaciono com o Senhor e você também pode se relacionar com Ele dessa forma. É maravilhoso. Receba Jesus como seu Salvador. Escolher receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é a decisão mais importante que você tomará em sua vida. A palavra de Deus promete: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Romanos 10, 9, 10, 13. Por sua graça, Deus já fez tudo para prover a salvação. Sua parte é simplesmente acreditar e receber. Ore em voz alta: Jesus, eu reconheço que pequei e preciso receber o que tu fizeste para os meus pecados serem perdoados. Confesso que tu és o meu Senhor e Salvador. Acredito em meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Pela fé em sua palavra, recebo a salvação agora. Agradeço ao Senhor por me salvar. No instante em que render sua vida a Jesus Cristo, a verdade da sua palavra instantaneamente irá se manifestar em seu espírito. Agora que você é nascido de novo, existe uma nova versão de você. Bem-vindo à sua nova vida. Receba o Espírito Santo. Como seu filho, o Pai amoroso e celestial deseja lhe dar o poder sobrenatural que precisa para viver em nova vida. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, de 10 a 13. Tudo o que você precisa fazer é pedir, crer e receber. Faça esta oração. Pai, reconheço a minha necessidade do teu poder para viver uma nova vida. Por favor, encha-me com o teu Espírito Santo. Pela fé, recebo agora. Agradeço por me batizar. Espírito Santo, tu és bem-vindo em minha vida. Algumas sílabas de uma língua que você não conhece começarão a fluir do seu coração para a sua boca. Vê 1 Coríntios 14, 14. Conforme você falar em voz alta pela fé, liberará o poder de Deus que se manifestará em seu interior e edificará o seu espírito. Ver no versículo 4. Você pode fazer isso quando e onde quiser. Não importa se você sentir alguma coisa ou não quando orar para receber o Senhor e seu Espírito. Se você crer em seu coração que recebeu, então a palavra de Deus promete que você recebeu. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Marcos 11, 24. Deus sempre honra a sua palavra. Creia nisso.